Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui nos nossos dois canais, visto que esses 4 vídeos que nós estamos fazendo sobre aprendizagem estarão aí disponíveis nos dois canais. Então, se você está no Ciência do Aprender, aproveite para se inscrever no Ciência da Emoção. Se você está no Ciência da Emoção, aproveite para se inscrever no Ciência do Aprender. Professor Júlio, por que você está falando, ou está colocando esses vídeos nos dois canais, se é um vídeo sobre aprendizagem? Porque quando nós falamos do processo emocional, inevitavelmente nós estamos falando do processo do aprender. E se nós estamos falando da aprendizagem, inevitavelmente estamos falando também das questões emocionais. Por isso, quando nós falamos de aprendizagem, nós precisamos levar em consideração um grupo sempre de 3 funções. Então, acompanhe comigo aí na tela as nossas 3 funções da aprendizagem. A tríade funcional da educação, então, está em cima das funções cognitivas, funções conativas e as nossas funções executivas, que é exatamente o que a gente está vendo aqui hoje. Professor Júlio, o que são funções executivas? Como o próprio nome já sugere, executar é o processo em que nós fazemos a integração daquilo que foi aprendido pelo processo cognitivo, pelas funções cognitivas, nós conseguimos integrar aquilo que nós temos nas nossas funções conativas, ou seja, as nossas emoções, e executamos essas duas coisas a partir das nossas funções executivas. Então, as funções executivas, acompanhe aqui na tela comigo para você ver, elas podem ser colocadas em prática nas seguintes situações. As nossas funções executivas são absurdamente importantes para a nossa sobrevivência, a nossa capacidade de adaptação ao meio. Mudou alguma coisa, está diferente, tem perigo, o nosso processo de comportamento, como é que nós nos portamos diante do mundo. Claro que com toda certeza a aprendizagem, e é claro também que esse processo de interação social, do como nós nos portamos em relação aos outros, tem muito a ver com o nosso processo de funções executivas. Bom, as funções executivas, de uma forma geral, se a gente fosse olhar especificamente para dentro do cérebro, né, onde é que elas estão, onde é que elas se encontram, você vai encontrar elas aqui, ó, neste lugar. Acompanhe comigo. Esse é o famoso córtex, essa parte em vermelha que vocês estão vendo aí, logo atrás da testa, é a parte que mais demora no cérebro humano para amadurecer, para ficar pronta. Vai ficar pronta em torno lá mais ou menos de 21, 22 anos apenas, né? O lobo frontal, ele é responsável pela planificação e pela execução das nossas ações. O lobo frontal, ele se divide em 2, e nessa porção, nessa fração que nós chamamos dorso lateral, ela é a responsável pela produção de trabalho e pela sua supervisão, ou seja, ela compreende essa central de expressão do comportamento, onde se operam as funções estratégicas, né, coisas que são de extrema importância para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação ao meio ambiente, e obviamente esta é a parte mais importante para o nosso processo de aprendizagem escolar. Aí nessa mesma estrutura do nosso córtex pré-frontal, na parte de baixo que vocês estão vendo aí na imagem, nós temos a parte do órbito frontal, que é responsável pela gestão do comportamento em geral, né, pela regulação emocional e social, e pode envolver o controle e a modulação dos nossos impulsos. A gente vai ver lá na frente os nossos, principalmente o controle inibitório, e também a nossa tomada de decisão, a direção dos nossos comportamentos mais complexos. E nesta parte que é o órbito frontal, algumas disfunções aí estão ligadas diretamente a descompensações emocionais e comportamentais. Se nós fôssemos falar quais são os tipos de função executiva, propriamente ditas, né? Se a gente fosse fazer uma classificação, como é que nós classificaríamos as funções executivas? Desta maneira. Alguns autores ainda divergem sobre quantas funções executivas existem, mas basicamente eu trabalho pelo menos aqui na clínica e nas escolas que eu assessoro, com planejamento, controle inibitório, capacidade de tomar decisões. Ah, meu Deus, se os nossos pais e professores soubessem como isso é importante. Flexibilização cognitiva, ou seja,
Eu não tenho que ficar preso num pensamento só, eu posso pensar de formas diferentes, fora da caixa, como se diz, né? A nossa memória operacional, aquilo que você aprende durante o dia, capacidade de atenção. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível de prestar atenção por cerca de 40 minutos. E hoje nós fracionamos em pequenas partes por causa dos nossos celulares e acabamos não conseguindo prestar atenção em coisas importantes como a aula, por exemplo, né? A categorização, ou seja, eu consigo separar uma coisa da outra. Isso aqui pertence àquilo e aquilo pertence a outra caixinha. A fluência, capacidade que o pensamento tem de manter-se ativo durante uma conversa, durante um exercício, assim por diante. Criatividade, juntar coisas diferentes, né? O profissional que faz a avaliação disso é o neuropsicólogo, beleza? Professor Júlio, por que as emoções estão sendo estudadas aqui na questão da função executiva, se na verdade existe lá uma função chamada conativa, que é típica das emoções? Na verdade, nós desenvolvemos habilidades emocionais, sim, lá nas funções conativas, mas nós planejamos, nós classificamos, nós controlamos, nós inibimos e nós executamos as nossas emoções pelo processo das funções executivas. Por isso elas estão aqui. Então o surgimento da emoção a gente vai ver lá nas funções conativas, mas a execução nós temos aqui nas funções executivas. O maior crime que se pode cometer contra uma criança em relação à aprendizagem é usar apenas o processo de aferição comum lá da escola, que é a nossa prova, que ela é importante para a aferição de conteúdo, mas ela não vai fazer uma aferição de aprendizagem como um todo. Como vocês podem perceber, né, nesse vídeo que nós estamos fazendo hoje e nos dois próximos que a gente vai fazer também das funções conativas e funções cognitivas, se eu não olhar para esta tríade, né, a gente não tem como identificar se a criança aprendeu ou não. Por isso, eu digo que é um crime a gente dizer que uma criança não aprendeu só pela aferição de conteúdo. Às vezes, essa criança sabe tudo sobre o campeonato de futebol, sabe tudo sobre computador, sabe tudo sobre um monte de coisas, mas ele não tem habilidades, né, que são típicas das habilidades executivas para fazer coisas comuns do nosso dia a dia, habilidades, né, práticas do nosso dia a dia. Por isso, avaliar a educação é um processo muito mais complexo do que a gente imagina. E uma coisa interessante é que hoje, no mundo digital, do jeito que nós estamos, as crianças, os alunos e até mesmo os adultos têm desenvolvido muito o processo subjetivo de estar lá no computador jogando, né, de estar conectado a 500 mil de coisas, mas funções executivas das mais simples, das mais absurdas do dia a dia, as crianças não sabem fazer. Vou te dar um exemplo para você ver como as coisas são complexas nesse sentido, né? Você tem lá uma criança deitada no sofá, joga, ganha tudo, tá, não sei o quê. A mãe chega e fala assim: filho, me ajude aqui na louça. Cria um escândalo tremendo, se arrasta por uma tarde inteira para enxugar meia dúzia de pratos. Por que essa criança faz bem o jogo e não enxuga a louça para a mãe? Porque ele não tem função executiva? Porque ele executa coisas práticas? Aliás, eu conheci essa semana uma empresa de São Paulo chamada Neurobrink, que eu acho que é bem interessante as pessoas darem uma olhadinha no trabalho desses caras, porque a Neurobrink tem uma série de ferramentas e uma série de procedimentos que ajudam nesse processo físico, sensorial, né? Então, eu quero destacar para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo o site deles. Eles têm lá uma sala sensorial que é absurdamente fantástica, integra todas as áreas do cérebro, faz as crianças experimentarem sensorialmente um monte de coisas, tem lá uma parede sensorial, tem brinquedos sensoriais. Veja só aqui, essa aqui é a parede sensorial que eu citei agora para vocês no vídeo. Eu consegui achar aqui no YouTube uma foto. Dá uma olhada quanta coisa dá para fazer, dá para brincar e dá para estimular as crianças a partir de uma parede como essa. Esses brinquedos são muito interessantes porque eles fazem com que o cérebro integre todos os sentidos. A partir do momento em que a criança está pegando, cheirando, sentindo, tocando,
o cérebro faz um processo de integração e desenvolvimento das redes neurais que melhoram muito as nossas funções executivas. E isso que vocês estão vendo aqui é uma parte de uma sala sensorial que tem cheiro, que tem cores, que tem bolinha de sabão, que tem sons, um negócio absurdamente fantástico, um recurso maravilhoso. Então eu quero deixar aqui o meu abraço a vocês. Eu sei que o canal se propõe sempre a fazer vídeos mais simples, menos complexos, com um pouco de conhecimento mais acessível, mas em se tratando de funções executivas não tem como, a gente realmente precisa fazer algo um pouco mais denso. Tá bom, moçada? Grande abraço a todos e encontro vocês aí no nosso canal novamente para outros vídeos. Até a próxima!